Fala pessoal, tudo bem? Vou comentar aqui um pouquinho os resultados da Via Varejo. Como todo mundo está falando aí, a maioria já sabe que veio com alguns itens não recorrentes, o que bombou o lucro líquido. Na verdade, o lucro líquido deveria ser algo em torno de 50 milhões, alguma coisa assim. Mas o fato é que, na minha opinião, o turnaround continua sendo bem executado, né? O, por exemplo, a parte das vendas online, né, passou de uma participação de 23% no primeiro trimestre de 2020 para 56% nesse primeiro trimestre de 2021. Então ela já conseguiu dobrar essa participação, né? E eu imagino aí que até o final do ano ela deve chegar em algo próximo de 70% de participação, né, no e-commerce em relação à receita total. Qual é a chave para você entender a diferença de valuation da Via Varejo para Magalu, para Mercado Livre? Então todo mundo sabe que Mercado Livre está crescendo aí a taxas de 100, 110%, né? Mais ou menos. Isso vem acontecendo esse movimento desde que começou a pandemia. A Meli não estava crescendo tanto assim, e aí veio a pandemia e ajudou a impulsionar mais ainda o e-commerce e ela conseguiu voltar a crescer acima de 100%. Inclusive o resultado agora do primeiro trimestre de 2021 veio bem forte de novo, né? Mas, se você for reparar, todas essas três empresas estão crescendo a uma taxa muito parecida. Tanto o Meli, quanto o Magalu, quanto a Via Varejo, tá? Mas por que a Via Varejo não consegue apresentar uma taxa de crescimento tão relevante quanto a Magazine Luiza e Meli? E aí você precisa entender a escadinha, tá? A Meli, ela tem 30% de participação, mais ou menos, né, do e-commerce brasileiro, e aí ela consegue crescer acima de 100% porque ela é uma empresa 100% online. Então, o que crescer a parte online vai ser o crescimento dela, né? Isso eu estou falando só da parte de e-commerce. A gente sabe também que tem o mercado pago, né, que também está crescendo a taxas de mais de 100% ao ano, mas deixa essa coisa de lado. E aí vem a Magalu, que tem 70%, né, da receita total da Magalu já está vindo do e-commerce, né? Então a Magalu está conseguindo apresentar um crescimento aí de cerca de 50%. O ano passado foi um pouquinho maior, né? Esse primeiro trimestre foi de 50%. Já era esperado, né, que essa taxa de crescimento esse ano de 2021 já começasse a reduzir um pouquinho, né, com as coisas começando a se normalizar um pouco mais, né? As pessoas podendo comprar, fazer compras no varejo físico também. Então, a Magalu ela não consegue apresentar taxas de crescimento tão grandes quanto o Mercado Livre porque ela não é 100% online, né? Ela é aquela ideia do omnichannel, né? O físico e o online. Então, como as lojas físicas, né, se você for olhar, por exemplo, o conceito mesmas lojas, né, crescimento mesmas lojas aí, a Magalu vem apresentando algo em torno de 10% de crescimento apenas. Então, essa fatia de 30% que é vendida pelas lojas físicas não permite que a Magalu tenha um crescimento tão elevado quanto o Mercado Livre. Caso contrário, se fosse 100% online, provavelmente também estaria crescendo tão rápido quanto o Mercado Livre, tá? E aí você vê então finalmente a Via Varejo, né, que a Via Varejo está com 56%, né, do e-commerce, e aí ela apresentou um crescimento de receita, né, no primeiro trimestre de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Vocês entenderam a escadinha? Então, o Meli crescendo acima de 100% porque é 100% online. Magazine Luiza crescendo 50% ao ano porque é 70% online. E Via Varejo, por ser 55% online, apresenta a taxa de crescimento menor entre as três. Porém, à medida que a Via Varejo for consolidando isso, ela vai ganhar velocidade, vai ganhar tração nessa taxa de crescimento, entenderam? E aí, na minha concepção, vai começar o mercado a enxergar cada vez mais que não faz sentido, já não faz sentido nessa situação atual, tá? Já não faz sentido a Via Varejo ter um valuation tão ridículo em relação aos pares, né, do e-commerce. Óbvio que é natural que a Magalu vai continuar valendo mais, a Meli vai continuar valendo mais, porque são empresas que têm maior fatia de mercado
e elas tendo maior fatia de mercado, elas ganham em termos de competitividade, né? Fora que o nível, né, de investimento logístico de Magazine Luiza e Mercado Livre já está muito à frente da Via Varejo. A Via Varejo tem um alto, ainda, né, relativamente alto nível de endividamento, o que também, de certa forma, carrega isso, né, no valuation, porque ela precisa equacionar essa dívida primeiro, né, para depois fazer investimentos mais pesados. Ela não consegue fazer investimentos tão pesados, né, da mesma velocidade que Magalu e Mercado Livre, porque ela tem uma dívida, então ela precisa equacionar essa dívida para começar a ter um elevadíssimo capex, né? Mas já tem umas iniciativas muito boas. Ela montou ali uma espécie de um fundo ali internamente ali, né, só para poder investir em startups nessa área. Então, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, né, imaginando um cenário aí que até o final do ano a Via Varejo consiga atingir 70% das vendas totais vindo do online, essa taxa de crescimento vai acelerar, porque ela está crescendo no online acima de 100% também, assim como ela não está perdendo em nada em crescimento online para a Magazine Luiza e para o Mercado Livre. Tá? A taxa de crescimento das três está muito parecida, né? Cerca de 100, 110%, né? Que está vindo aí de crescimento. O que ela precisa é aumentar essa participação do online na venda total. Né? Óbvio que ela não vai chegar, assim, não vai chegar na mesma taxa da Meli, mas eu imagino que ela consiga chegar a uma taxa próxima do que a Magalu é hoje, cerca de 70%. E aí eu acho que esse é o valor de consolidação das duas, né? Tanto da Magalu quanto da Via Varejo. Vai ser, eu acho que vai ficar nessa faixa aí de 30% varejo físico, né? E 70% varejo online. Outro movimento interessante que pode acontecer com a Via Varejo é fechar algumas lojas, né, que não são eficientes, né, porque cada vez mais que vai tomando corpo esse online, a necessidade de ter lojas físicas com amplitude, né, que tem hoje, talvez não haja necessidade. Então ela começa a ganhar eficiência nisso também. Olhando para as lojas que não são tão eficientes, que não são tão rentáveis, que estão com a vendas por metro quadrado muito baixa, né? E aí decide fechar essa loja e ela consegue reduzir custos, né? E aumentar a eficiência. Então, está no caminho certo, na minha opinião, está fazendo um excelente trabalho via varejo e em algum momento o mercado vai precificar. Tem que ter paciência, né? Bolsa de valores é jogo de paciência. Em algum momento o mercado vai precificar isso aí e prestem atenção nesse movimento que eu te falei, que a taxa de crescimento tende a aumentar à medida que a participação do online passar a tomar mais corpo nas vendas totais, tá? Isso aí, espero que tenham gostado dos comentários. Um abraço aí, valeu!